o que a gente tem aqui, ó? É dispensável a licitação, tá? 16, ó. Podem marcar também comum de concurso, ó. Para a impressão dos diários oficiais. Então, ó, aqui eu estou falando, né, da contratação de gráficas para imprimir diários oficiais. Gente, isso praticamente não existe mais. Por quê? Porque eu não tenho mais impressão. Mas o que acontece? A lei é de 1993, ok? Então, ó, para a impressão dos diários oficiais, formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a administração pública, criados para esse fim específico. Então aqui entra uma coisa interessante, tá? Olha só. Ok, a primeira parte do inciso é totalmente obsoleta, tá? Tudo bem. Se alguém ainda utiliza, né, formulários de papel, tá? Enfim, impressos da administração, a administração pode dispensar a licitação e contratar lá, né, com dispensa de licitação. Beleza, tá? Isso aí pode acontecer, tá? O importante hoje em dia, ó, deixa eu mudar a cor aqui, ó. O importante hoje em dia é isso aqui, ó. Peraí que deixa eu troquei, tem que colocar a canetinha aqui, ó. O importante hoje em dia é isso aqui, ó. Daqui para frente, ó. Bem como para prestação de serviços de informática, tá? A pessoa jurídica de direito público interno por órgão ou entidades que integrem a administração pública, criados para esse fim específico. Vou dar diversos exemplos, ó. Isso aqui cai bastante. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho ali o INSS. Não existe o INSS, tá? Ah, mas espera aí, professor, o INSS precisa de toda uma questão de informática, de TI, porque eu tenho serviços online, né, que são serviços prestados ali pelo INSS. Verdade. E para isso, o INSS contrata a DataPrev, que é uma empresa de informática exatamente para prestar serviços de informática a essa pessoa jurídica de direito público interno, que é o INSS. Ah, professor, eu tenho a Receita Federal do Brasil, outra autarquia, né? Outra pessoa de direito público interno. E a Receita Federal do Brasil tem quem? Tem o SERPRO, o serviço, né, de processamento de dados ali, ó, da Receita Federal. Ah, professor, Belo Horizonte, tá, também precisa. E em Belo Horizonte existe a Prodabel, fazendo justamente esse serviço aí. Entenderam? Então parem para pensar. Em diversos momentos nós vamos encontrar essas empresas, esses órgãos ou entidades que integram a administração pública e que foram criados para um fim específico. Qual fim específico? Serviços de informática. Ó, 93 era tudo serviços de informática. Hoje o mais correto é a gente pensar o quê? Em serviços de TI, em serviços de tecnologia da informação. Compreenderam? Então, ó, eu tenho aí a contratação por parte de uma pessoa jurídica de direito público interno desses órgãos ou entidades. Percebo que pode ser tanto um órgão como entidade. Então, 3 exemplos, ó. O INSS com a DataPrev, a Receita Federal do Brasil com o SERPRO, né? O município de Belo Horizonte com a Prodabel. Se vocês forem em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, nos grandes municípios brasileiros, vocês vão encontrar, né, esse tipo de empresa, esse tipo, né, de órgão ou entidade. Ó, órgão ou entidade da administração indireta, por exemplo. Pode ser um órgão da administração direta, mas pode ser também uma entidade da administração indireta, né? Obviamente, quando tem concurso para esses órgãos e entidades, isso aqui despenca, tá? Também é um ponto importante aí em termos de prova, ok? Vale a pena marcar o inciso 16. Tranquilo? Tranquilo, né? Vejam como analisar ponto a ponto do artigo 24 e pensar nos exemplos ajuda no estudo aí da lei de licitações. Ok. Inciso 17.
vamos lá, ó. Vamos para o inciso 17. Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Ó, aqui é que está a questão. Ó. Você vai contratar, né, aquele fornecedor, por quê? Porque a revisão, né, daquele bem precisa ser feita pela empresa X, caso contrário, a administração pública perde a garantia. Isso aqui é muito comum, ó, na compra de frota de veículos. Tá? Imagina o seguinte, sei lá, vou colocar aqui, ó, o ICMBio, tá? Então, ó, o ICMBio precisa comprar caminhonetes, tá? Então, uma frota de caminhonetes para, né, o ICMBio aqui, ó. Tá? Então, eu preciso ter a compra de caminhonetes, ó, caminhonetes. E detalhe, né? Obviamente tem que ser 4x4 pelo ICMBio. E aí eu tenho um fornecedor que oferece ali as caminhonetes, mas sem garantia. E vem um outro fornecedor, uma empresa X, tá? Ia falar o nome de uma coreana aqui, que ganhou a licitação, mas tudo bem, né? Aí vem a empresa X, tá? E vende, sei lá, 100 caminhonetes, tá? Para a administração. Mais a garantia. E a garantia da caminhonete é de 5 anos, tá? Só que é o seguinte, para ter essa garantia de 5 anos, eu tenho que ter a revisão pela própria empresa X ou por alguém autorizado pela empresa X. Vai ter uma extensão da garantia. Para a administração pública vai ser 5 anos mais 3 anos, mas desde que as revisões sejam feitas por credenciadas da empresa X. Entenderam? Então eu posso dispensar a licitação para comprar uma frota de veículos com uma determinada montadora quando, né, a garantia para a administração pública for interessante, né, fizer parte ali, ó, e for interessante para a manutenção dos equipamentos, ó, durante o período de garantia técnica. Então eu não posso pegar e levar a caminhonete numa mecânica qualquer. Eu tenho que levar a caminhonete lá na mecânica, tá, responsável, né, credenciada da empresa X, da montadora X. Compreenderam? Então eu tenho, né, justamente esse tipo de situação, ó, para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Então comprei as caminhonetes, 5 anos de garantia, tá? Só que para ter esses 5 anos de garantia, ou até mesmo a garantia estendida, eu preciso que as revisões sejam feitas nas concessionárias da montadora. Então, ó, isso aqui é condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia. É muito comum também empresa de elevador, tá? Eu não tenho determinadas empresas de elevador aí, ó, e eu não tenho serviço à assistência técnica. Então imagina, a administração pública construiu um prédio e vou ter lá o sistema de elevadores. E aí a empresa X ganhou por quê? Porque ao longo daquele período de prestação do serviço, ela vai se responsabilizar também pela manutenção dos elevadores. Então não é simplesmente comprar o elevador e colocar o elevador no órgão, no equipamento público. Não, é comprar o elevador, colocar o elevador e ter a prestação de serviço. Se eu tenho um fornecedor que oferece isso, é bem melhor, bem mais vantajoso para a administração pública dispensar a licitação em favor desse fornecedor do que adquirir o elevador, instalar e comprar e ficar, né, operando ali o elevador por si só. Entenderam? É simplesmente... N exemplos existem aí no âmbito da administração pública brasileira, ok? Então a gente tem aí essa realidade do artigo 24, inciso 17. Ok, vamos lá, bola para frente, tá? É dispensável a licitação. Então, ó, outra situação de dispensa.
é dispensável a licitação. 18. Nas compras ou contratações de serviço para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações, e desde que seu valor não exceda o limite previsto na linha A do inciso 2º do artigo 23 dessa lei. Vamos lá, ó. Aqui não é muito comum de prova, tá? Mas é só imaginar o seguinte: eu vou ter um exercício da Marinha do Brasil. E o exercício da Marinha do Brasil vai ser lá na Oceania, lá na Austrália, junto com a Marinha Australiana. E o seguinte, ó, a embarcação brasileira que está lá, ela precisa ser abastecida, né? E não deu tempo, eu não tive, ó, né? A exiguidade dos prazos legais, ela compromete a normalidade e o propósito das operações. Em resumo, não vai dar tempo. Eu não consigo ter uma empresa, fazer uma licitação para contratar a empresa australiana, por exemplo, que vai fornecer o combustível para o navio da Marinha brasileira que está lá. Percebam que o navio da Marinha, ele está fora, ó, ele está em localidade, né, em porto diferente de sua sede, ok? Então eu posso ter uma dispensa de licitação? Posso. Só que aí, ó, quando cai é isso aqui, ó, desde que o valor não exceda ao limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23 dessa lei. Né? Qual que era o valor lá? Lembram qual que é o valor? Até, né, ó, até 176 mil reais. Ok? Então o combustívelzinho, né, não pode ultrapassar mais do que 176 mil reais. Então o navio da Marinha está lá. Professor, mas peraí, isso é uma situação, né, inusitada, porque não deu tempo. Exatamente. Agora imagine uma situação corriqueira. Então, por exemplo, ó, o Brasil tem lá a estação Antártica ou Antártida, tá? Tanto faz, fala Antártida ou Antártica. Inclusive, do ponto de vista etimológico, o mais correto é Antártica. Como assim, professor? Porque eu não tenho o polo ártico. O que é o contrário do polo ártico? O polo anti-ártico. Então, o mais correto é Antártica. Só que no português vigora também a expressão mais antiga, que é Antártida. Mas do ponto de vista de raciocínio, né, global, raciocínio, né, geográfico, faz mais sentido você falar Antártica, que é o anti-ártico, né, do que Antártida. Mas enfim, né, detalhes etimológicos da palavra à parte, o importante é a gente perceber o seguinte, ó, existe uma base da Marinha do Brasil, né, lá na Antártida ou Antártica, que é a base Comandante Ferraz. Né? Então parem para pensar, eu tenho que ter um fluxo, ter um trânsito de navios da Marinha saindo do Brasil para a estação Comandante Ferraz, que inclusive, né, foi reconstruída depois do incêndio, tá lá, uma maravilha, e existe o fluxo, né, de navios da Marinha que faz aí, né, esse trajeto. Obviamente eu preciso de combustível. Obviamente é algo corriqueiro, algo normal, que tem que estar previsto no orçamento da Marinha do Brasil. Pergunta, aqui vai ter dispensa de licitação? Claro que não. Não é algo, né, ocasional, não é um exercício de guerra, entenderam? Não é algo corriqueiro. Então aqui precisa de licitação. Quando que eu posso dispensar a licitação? Quando for, né, algo que não dá para fazer, ó, por motivo operacional, tá? Motivo operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade. Então vamos supor, lá no trânsito, né, nas viagens que a Marinha do Brasil faz para a estação Comandante Ferraz, eu tenho uma determinada frequência, sei lá qual que é a frequência, 4 por ano, 5 por ano, sei lá, 4 por ano. Mas espera aí, vai ter que fazer 2 extras. Essas extras não estão problema. Não, e tem que fazer amanhã. Opa, peraí. Aí não dá, né? Aí não dá para fazer licitação.
Aí cai exatamente no artigo 4º, inciso 18. Compreenderam? É só lembrar dos naviozinhos da Marinha, rodando pelo globo terrestre, né? Aliás, rodando não, né? Navegando, tá? Pelos mares, né? Do globo terrestre. Globo, viu? A Terra não é plana. Globo terrestre, né? Então, ó, os navios da Marinha navegando pelos oceanos do globo terrestre, tá? Então a gente tem aí, né? Essa questão envolvendo a dispensa de licitação do artigo 24, inciso 18. Tranquilo? Tranquilo, professor. Entendi. Vamos lá, bola para frente, né? É dispensável a licitação. Então vamos lá, ó. É dispensável a licitação. 20. Para compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de material de uso pessoal e administrativo. Ó, aqui, ó, exemplo aqui, ó. Uniforme. Não é o uso pessoal? É. Administrativo, sei lá, papel, barra, caneta. Só dar um exemplo aqui, ó. Tá? Então, ó, é dispensável a licitação para compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção, tá, de materiais de uso pessoal administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer e comissão instituída por decreto. Por exemplo, a munição que vai num canhão do navio da Marinha. Eu tenho um padrão. Então, peraí, eu posso dispensar a licitação? Sim, porque eu preciso de manter a padronização, né, de estrutura e de apoio logístico dos meios navais, aéreos, terrestres, mediante parecer ou de comissão instituída por decreto, né? Existe toda uma cadeia de suprimento para as Forças Armadas, tá? Então percebam isso aí, ó. Não vale, o importante aqui é a exceção, não vale para material de uso pessoal. Então, por exemplo, ó, uniforme, não vale para uso administrativo ali, ó, das Forças Armadas. Aí tem que fazer licitação, tá? O importante do inciso 19 é perceber essas situações, ok? Então a gente tem aí, né, esse tipo, né, de detalhe do inciso 19. Estão percebendo um detalhezinho? Que boa parte das dispensas foi pensada em razão das Forças Armadas e de necessidades específicas das Forças Armadas? Sim. Por quê? Porque Forças Armadas em qualquer país capitalista do mundo, tá, compra. E compra bastante. O pessoal fala, os Estados Unidos, o Estado norte-americano não investe, né, na sociedade norte-americana, não compra lá, né, a meca, né, do liberalismo, você não tem nenhum tipo de direcionamento de compra estatal. Aí você vai olhar o orçamento do Ministério de Defesa nos Estados Unidos, é de 750 bilhões de dólares. 750 bi. Aí depois o pessoal pergunta por que surgiu a internet, por que eu tenho tantas coisas que tiveram uso civil, mas que surgiram como tecnologia militar e com investimento pesado de quem? Do governo dos Estados Unidos da América, que prega liberalismo mundo afora, mas internamente é extremamente desenvolvimentista, né? Utilizando recursos públicos para gerar todas as cadeias produtivas que existem, inclusive em torno das Forças Armadas, né? Então depois o pessoal acha que os Estados Unidos é um país liberal, 100% liberal na sua economia, que o Estado, o governo norte-americano não intervém no domínio econômico, não direciona suas compras e seus orçamentos públicos, que são os maiores do planeta, né? Aí um outro país começou a copiar os Estados Unidos da América, esse país se chama China, né? Tá onde está. E aí nós temos aqui essa discussão se eu posso utilizar ou não compras públicas para fomentar ou não o desenvolvimento nacional. Tá aí a explicação empírica, histórica e a possibilidade existente, tá? Eu posso dispensar a licitação e posso dispensar a licitação em favor de fornecedores brasileiros e criar toda uma cadeia de suprimentos
toda uma cadeia produtiva e econômica em torno das Forças Armadas, assim como os Estados Unidos da América fazem, assim como a China faz, tá? Ou seja, assim como grandes potências fazem, tá? Mas enfim, 20, vamos lá, ó. Na contratação, aqui ó, isso aqui é outra questão importante, tá? Que aparece muito também em provas e concursos públicos, tá? Ó, é dispensável a licitação, então eu posso dispensar para contratar a associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidades da administração pública, para prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Tá? Eu não preciso me preocupar com a inclusão das pessoas com deficiência. Tá? Então eu tenho uma associação XYZ, tá? Que não tem fins lucrativos, comprovada idoneidade, ela firma ali, né, um acordo com a administração pública para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, exemplo, eu não tenho a APAI, eu posso ter aí ó, uma dispensa de licitação em favor da APAI para a contratação, né, de pessoas com síndrome de Down para trabalhar na administração pública, sem problema algum. Percebam que existe a possibilidade total prevista aqui no artigo 24, inciso 20. Ah, professor, mas é só para deficiência física. Gente, é claro que eu posso interpretar aqui para outros tipos de deficiência também. Ah, não posso ter uma interpretação fechada, literal aqui, ó. Tá? Aqui, ó, naquele concurso literal, você tem que perceber que o termo utilizado aqui foi simplesmente a deficiência física. Mas é claro que eu posso levar isso aqui para outros tipos de deficiência, ok? E lembre-se que o termo portador hoje é um termo inadequado, tá? O ideal é vocês falarem pessoa com deficiência e não pessoa portadora de deficiência. Portador de deficiência é politicamente incorreto. É pessoa com deficiência, tá? Só para ficar bem claro aí, em 93 isso não existia, por isso o termo portador aqui, ok? Então, ó, né, com isso aí, ó, a gente chega no artigo 24, inciso 20 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tá?